Bem-vindos a mais uma edição do SEO Talk. Olá, pois é, continuando aqui nossa série sobre conceitos de sistemas operacionais. Depois de falar de objetivos e estrutura, hoje o papo é sobre as arquiteturas de sistemas operacionais, os SOs. Isso mesmo. A gente vai olhar como é que os componentes internos de um SEO se organizam, sabe? Comparando umas abordagens mais consolidadas com outras ideias mais recentes. Tudo baseado no material que a gente está usando como referência. E a pergunta central, que vai guiar nossa discussão é bem direta. Quais são os trade-offs, as trocas que a gente tem que fazer entre as diferentes arquiteturas? Pensando, claro, em desempenho, robustez, flexibilidade e a complexidade de cada uma. Bom, da minha parte, eu vou defender uma perspectiva que valoriza mais a eficiência, sabe? E a evolução prática que a gente viu em certas arquiteturas já estabelecidas, onde, muitas vezes, o desempenho acabou sendo o fator decisivo. E eu vou trazer o contraponto. Meu foco vai ser nos benefícios da modularidade e da robustez, que eu acho que é aprimorada em outras abordagens, E também nos conceitos por trás dessas arquiteturas que eu chamo de alternativas, talvez emergentes. Olha, eu acredito, que o caminho das arquiteturas de SEO, começando naqueles modelos mais simples, mais integrados, foi uma resposta natural e necessária. A demanda era sempre por mais velocidade, mais eficiência. A arquitetura monolítica, aquela da figura 3.1 do material, é o ponto de partida clássico, onde o kernel, o núcleo, faz quase tudo e roda em modo privilegiado com acesso total ao hardware. Essa integração toda, ela tem uma vantagem clara. A comunicação lá dentro é direta, super rápida. Resultado, alto desempenho. A gente viu isso nos primeiros Unix, no MS-DOS, e essa base ainda está lá no Linux, no FreeBSD, mesmo que eles tenham evoluído muito. A analogia que eu faço é tipo uma cozinha de restaurante pequena e eficiente. O chefe tem tudo ali, na mão, e prepara os pratos rapidinho, sem precisar ficar pedindo coisa para outra seção. Mas claro, isso não ficou parado. A arquitetura híbrida veio depois, e eu vejo como uma correção de curso bem pragmática. Quando viram que os micronúcleos puros tinham os gargalos de performance, pegaram os componentes críticos e trouxeram de volta para o kernel, tentando achar um meio termo. O Windows NT, lá da versão 4 para frente, e o macOS com o XNU, que mistura ideias do Mac com FreeBSD, são exemplos disso. Entendo a busca pela performance, claro. Mas a minha visão parte de um ponto um pouco diferente. Os sistemas hoje são tão complexos, mas tão complexos, que para mim, modularidade e robustez viram requisitos essenciais, sabe? Mesmo que custe um pouquinho de desempenho. A arquitetura monolítica, com toda essa velocidade que você mencionou, ela carrega um risco muito grande. Pensa na sua cozinha integrada. Se a fritadeira pegar fogo, a cozinha inteira para, No monolítico, um erro num driver qualquer pode derrubar o sistema inteiro. É o famoso kernel panic. E a dependência entre os módulos deixa o desenvolvimento e a depuração, muito difíceis. É aí que entra a arquitetura micronúcleo, o mil-kernel. Para mim, é uma solução conceitualmente mais elegante, mais segura. A ideia que a gente vê no Minix 3, ali na figura 3.2, ou no QNX, é bem diferente. Enxugar ao máximo o código que roda em modo privilegiado, o núcleo faz só o mínimo do mínimo. Gestão de tarefas, talvez memória básica, comunicação entre processos, o IPC, que é como as partes se falam, e o acesso mais básico ao hardware. Todo o resto, sistema de arquivo, rede, interface gráfica roda como processo comum, lá no espaço do usuário. A analogia aqui seria um restaurante grande com cozinhas especializadas. Uma para massa, outra para grelhado, outra para sobremesa. Se a cozinha de massa tem um problema, as outras continuam funcionando. Sim, eu admito. A comunicação entre elas, o IPC, que é passar os pedidos de uma cozinha para outra, isso introduz uma sobrecarga. O exemplo do Minix 3 precisando de 8 mensagens para ler um arquivo. Isso é real, é o custo. Mas olha os ganhos. Modularidade. Você atualiza ou reinicia um serviço sem parar tudo. Robustez. Muito maior. A falha de um serviço não leva o núcleo junto nem os outros serviços. Sim, alto desempenho. Mas você tocou num ponto delicado com a fritadeira pegando fogo. Eu reconheço o risco no monolítico, claro. Só que a comunicação direta dentro do kernel ainda é uma vantagem muito grande para muita coisa que a gente faz. E,
Olha, os monolíticos de hoje não são os mesmos de 30 anos atrás, né? O Linux, o FreeBSD, eles incorporaram ideias de modularidade importantes. Pensa nos módulos carregáveis dinamicamente, os LKMs no Linux. Você carrega e descarrega drivers, sistemas de arquivos, sem reiniciar e principalmente sem ter que recompilar o kernel todo. Isso já ajuda bastante naquela rigidez inicial, mesmo que a base continue sendo integrada. Ajuda, mas não resolve o problema fundamental, que é a falta de isolamento de falhas. Mesmo com módulo carregável, esse código ainda está rodando lá no modo privilegiado, com acesso total à memória do kernel. Um bug num driver de vídeo de terceiro ainda pode corromper tudo e dar um crash geral. Compara isso com o Minix 3, onde um driver com problema, rodando como um processo comum no espaço de usuário, pode falhar, o sistema percebe e reinicia ele automaticamente. Às vezes o usuário nem nota. Aí eu pergunto, será que essa performance um pouquinho melhor justifica abrir mão desse nível de confiabilidade, principalmente em sistemas críticos onde parar não é uma opção? Essa busca pela performance a qualquer custo, será que não é um legado que a gente precisa talvez questionar mais? Questionar é sempre válido. Mas a história e o mercado, né, deram uma resposta bem clara pra gente. A verdade é que a performance inferior causada principalmente por essa sobrecarga de comunicação entre processos, o tal ir e vir de mensagens entre as suas cozinhas especializadas, foi o grande motivo que limitou a adoção de micronúcleos puros em desktops e servidores de uso geral. Para tarefas comuns, essa latência extra ia somando e, bem, impactava a experiência do usuário, o desempenho do servidor. Foi justamente por isso, por essa constatação prática, que surgiram as arquiteturas híbridas. Elas não vieram do nada, vieram como uma tentativa de recuperar performance sem jogar fora a ideia de modularidade. Falando em ocaizar complexidade, tem outra abordagem que conceitualmente é interessante. A arquitetura em camadas. A ideia, que acho que veio lá do modelo OSI de redes e foi usada no Multics, é organizar o SO em níveis, tipo uma hierarquia bem definida. Cada camada só usa os serviços da camada de baixo e oferece coisas mais abstratas para a camada de cima. Parece ótimo no papel, né? Fica organizado, facilita desenvolver, testar cada camada. No papel, sim, a elegância é inegável. Mas na prática, fazer um SO inteiro só em camadas se mostrou complicado. Primeiro, o desempenho pode cair bastante. Uma operação simples que precisa passar por várias camadas acaba cruzando várias fronteiras, cada uma adicionando um pouquinho de atraso. Imagina um pedido no restaurante que tem que passar por 3, 4 balcões diferentes antes de chegar na cozinha. Segundo, e talvez mais importante, essa divisão tão estrita nem sempre funciona bem. As coisas do SO são muito interligadas. Pensa na memória virtual. Ela precisa falar com o sistema de I/O para fazer paginação em disco swapping, e o sistema de I/O precisa de memória que o gerenciador de memória aloca. Criar uma hierarquia fixa que funcione para tudo isso sem criar ciclos ou gargalos é um desafio enorme. É por isso que a gente quase não vê SOs inteiros puramente em camadas. O que a gente vê é a ideia sendo usada mais localmente, em partes específicas, tipo a camada de abstração de hardware, a HAL, no Windows, que isola o kernel do hardware específico, ou nas pilhas de rede onde as camadas fazem mais sentido. Concordo, a aplicação pura é um desafio mesmo. E isso nos leva de volta, como você falou, para as arquiteturas híbridas. Elas aparecem como essa solução de compromisso, tentando pegar o melhor dos dois mundos, né? A performance de ter coisas críticas no kernel, como no monolítico, mas mantendo outros serviços rodando fora, mais para o lado do micronúcleo e às vezes usando até umas ideias de camadas internamente. O Windows, como está lá na figura 3.3, e o macOS com XNU são os exemplos clássicos. Eles têm um núcleo grande que inclui não só o básico, mas também subsistemas como gerenciador gráfico, partes do sistema de arquivos, para garantir a performance, principalmente visual. Mas outros componentes rodam como serviços separados, buscando alguma modularidade. Exato. Para muita gente, a arquitetura híbrida é o auge do pragmatismo no design de sistemas de uso geral. Ela meio que reconhece que, para certas coisas, a velocidade lá dentro do kernel é insubstituível, mas também tenta usar as lições de modularidade e separação onde o impacto na performance é menor ou onde precisa de mais flexibilidade. É uma engenharia de meio termo, constante. Sem dúvida, é um compromisso. Mas aí fica a questão. Ao tentar ser um pouco de tudo,
Será que a arquitetura híbrida não acaba herdando a complexidade dos dois lados? Gerenciar o que está dentro do núcleo e o que está fora, garantindo segurança, estabilidade. Isso não é simples. E a própria linha do que precisa estar no kernel por performance e o que pode ficar fora por modularidade, isso muda. Às vezes parece meio tênue. A história do próprio Windows NT é um exemplo, né? Ele começou mais perto de um micronúcleo e aos poucos foi trazendo mais coisa para dentro do kernel, tipo o sistema gráfico na versão 4. Isso mostra bem essa tensão e como é difícil achar o ponto ótimo definitivo. E essa busca contínua por otimização, por respostas para novos cenários, nos leva a arquiteturas ainda mais especializadas. Muitas delas vieram com a revolução da nuvem. Pega as máquinas virtuais, as VMs. O conceito é antigo, mas explodiu com a nuvem. Um hipervisor que pode ser tipo 1, nativo, tipo VMware SEX, rodando direto no hardware, ou tipo 2, hospedado, como o VirtualBox, em cima de um SO, cria esses ambientes virtuais isolados. Cada um pode rodar um SO completo, o guest, sobre o mesmo hardware físico, o host, é o que está na figura 3.4. Isso é a base para consolidar servidores, para a elasticidade da nuvem. Pensa como alugar salas de reunião completas e privadas num centro de convenções. Cada sala é independente. E aí, como uma alternativa mais leve que essa virtualização completa, vieram os containers. O Docker popularizou isso, mas a ideia vem de coisas como LCC no Linux ou Jails no FreeBSD. Como está no esquema da figura 3.5. Aqui, a virtualização é diferente. Acontece no próprio SO hospedeiro, lá no espaço do usuário. Vários containers rodam sobre o mesmo kernel, mas ficam isolados usando recursos do próprio kernel, como namespaces, que dão visões isoladas de processos, rede e usuários, e cgroups para controlar o uso de CPU, memória. O isolamento não é tão forte quanto numa VM, claro, porque o kernel é compartilhado, mas a sobrecarga é muito menor. Inicia quase instantâneo, cabe muito mais na mesma máquina. Voltando para o restaurante, em vez de cozinhas separadas, VMs seriam mesas individuais num salão grande, todas servidas pela mesma cozinha central, o kernel, mas cada uma com seu espaço e limites. Levando a especialização ainda mais longe, pensando na nuvem, a gente tem os uninúcleos, ou unikernels. Projetos como OSV, MirageOS, na figura 3.7, são exemplos. A ideia aqui é bem radical. Você compila sua aplicação, as bibliotecas que ela usa e só os pedacinhos do SO que são estritamente necessários, tudo junto numa imagem só, otimizada. Essa imagem roda direto num hipervisor, como se fosse uma VM super minimalista. O resultado? Imagens minúsculas, com segurança potencialmente melhor porque tem menos coisa para atacar e boot em milissegundos. É perfeito para funções muito específicas, microserviços na nuvem. Às vezes chamam de Cloud OS. É como construir uma cozinha portátil super especializada para fazer um único prato, com máxima eficiência. E no outro extremo, buscando dar controle quase total para o desenvolvedor, tem os exonúcleos, os exokernels, como naquele projeto de pesquisa AgisXols da figura 3.6. A filosofia é que é minimalismo ao extremo no kernel. O exonúcleo faz o mínimo do mínimo. Ele só gerencia e protege o acesso ao hardware físico, divide ele entre as aplicações, mas quase não impõe abstrações como arquivos, processos, memória virtual. São as próprias aplicações, geralmente usando bibliotecas especiais chamadas LibOS, Library Operating Systems, que implementam as abstrações que elas precisam direto sobre o hardware bruto que o exonúcleo expõe. O objetivo? Tirar o máximo de performance possível para aplicações muito específicas que sabem exatamente o que fazer com o hardware. Pensa num servidor web de altíssimo desempenho, controlando a placa de rede diretamente. O preço disso, claro, é uma complexidade enorme para quem desenvolve a aplicação. É como dar para o chefe acesso direto à horta, ao açougue, à fornalha, sem ninguém no meio. Mas ele tem que saber usar cada ferramenta bruta perfeitamente. Fazendo um resumo então da nossa conversa, acho que fica claro que a gente passou por um espectro bem amplo de filosofias de como projetar um sistema operacional, né? Começamos lá com a integração e a performance dos monolíticos, aí contrapusemos com a modularidade e a robustez dos micronúcleos, analisamos a elegância teórica, mas também os desafios práticos das camadas, e discutimos os híbridos como essa tentativa de achar um meio termo pragmático.
E por fim, a gente explorou essas abordagens mais recentes, muitas vezes bem focadas em nichos, virtualização completa com VMs, a leveza dos containers, a especialização extrema dos uninúcleos e o controle direto dos exonúcleos. É que não tem uma arquitetura de SO que seja a bala de prata, sabe? A melhor para tudo, a escolha ideal depende muito do contexto, das prioridades, dos recursos que se tem. A gente precisa pesar o que é mais crítico, performance bruta ou alta disponibilidade. Flexibilidade para evoluir o sistema ou tirar a última gota de velocidade. Onde isso vai rodar? Num celular com bateria limitada, num servidor de banco de dados crítico, numa instância que nasce e morre rápido na nuvem? E, claro, qual a complexidade que a equipe de desenvolvimento está preparada e disposta a encarar? Exatamente. Cada arquitetura que a gente falou aqui representa um conjunto diferente de compromissos, um balanço específico entre essas qualidades que muitas vezes entram em conflito. Monolíticos apostam na integração para ter velocidade. Micronúcleos sacrificam um pouco dessa velocidade em nome da robustez, do isolamento, até da verificabilidade. Híbridos tentam navegar aí no meio. E as arquiteturas mais novas são otimizações, às vezes radicais, para cenários muito específicos. Eficiência energética, segurança em ambientes mais hostis, escalabilidade na nuvem, desempenho extremo para tarefas dedicadas. Entender essas diferentes filosofias e design, com as forças e fraquezas de cada uma, é fundamental. Não só para a gente entender como funcionam por baixo dos panos os sistemas que a gente usa todo dia, mas também para a gente valorizar os desafios constantes e as decisões difíceis que quem projeta sistemas operacionais enfrenta. E claro, cada escolha arquitetônica vai ter um impacto profundo em como as outras partes do SO são gerenciadas, processos, memória, IOs, segurança, assuntos que com certeza a gente vai continuar explorando. Sem dúvida, analisar essas estruturas é um passo essencial para quem quer aprofundar o entendimento nessa área tão complexa e tão central da computação que são os sistemas operacionais.